Josué capítulos 1 a 8 e 23 a 24. Sê forte e corajoso. Vem e segue-me. Estudo pessoal e familiar. Velho Testamento 2022. Ao estudar o livro de Josué, pense em como as coisas que você aprende sobre os israelitas podem aumentar sua fé em Jesus Cristo. Registre suas impressões. Levou várias gerações, mas a promessa do Senhor estava para ser cumprida. Os filhos de Israel estavam prestes a herdar a terra prometida. Mas alguns obstáculos ainda precisavam ser vencidos. O Rio Jordão, as muralhas de Jericó e um povo iníquo mais poderoso que havia rejeitado o Senhor. Ver 1 Nefe capítulo 17, versículo 35. Para completar, seu amado líder Moisés havia partido. A situação pode ter feito com que alguns israelitas se sentissem fracos e com medo, mas o Senhor disse: "Sê forte e corajoso." Por que deveriam se sentir assim? Não porque confiavam em sua própria força, ou na força de Moisés ou de Josué, mas porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué capítulo 1, versículo 9. Quando temos nossos próprios rios para atravessar e muralhas para derrubar, coisas maravilhosas podem acontecer em nossa vida, porque é o Senhor quem fará maravilhas no meio de nós. Ver Josué, capítulo 3, versículo 5. Para uma visão geral do livro de Josué, ver Josué no Guia para Estudo das Escrituras. Ideias para o estudo pessoal das Escrituras. Josué, capítulo 1, versículos 1 a 9. Deus estará comigo se eu for fiel a Ele. Imagine como Josué deve ter se sentido ao ser chamado para substituir Moisés. Observe o que o Senhor disse em Josué capítulo 1, versículos 1 a 9, para encorajá-lo. Pense nos difíceis desafios que você enfrenta. O que nesses versículos lhe dá coragem? Pode ser interessante observar que o nome Josué, Yehoshua ou Yeshua em hebraico, significa Jeová salva. E o nome Jesus vem de Yeshua. Portanto, ao ler sobre Josué, pense em como a missão dele de liderar os filhos de Israel à terra prometida lembra a missão do Salvador. Ver também N.M. Dib, Tem Bom Ânimo. Aliahona, maio de 2010, página 114. Josué, capítulo 2. Tanto a fé como as obras são necessárias para a salvação. Os primeiros cristãos consideravam Raabe como um exemplo do poder da fé e das obras. Ver Hebreus capítulo 11, versículo 31, Tiago capítulo 2, versículo 25. Ao ler Josué capítulo 2, pense em como a fé e as obras de Raabe foram importantes para salvar a si mesma, sua família e os espias israelitas. O que isso ensina sobre a influência que sua fé em Cristo e suas obras podem ter sobre você mesmo e outras pessoas? Talvez você se interesse em saber que o rei Davi e Jesus Cristo são descendentes de Raabe. Ver Mateus capítulo 1, versículo 5. Que possíveis lições podemos aprender com isso? Josué, capítulos 3 a 4. Posso experimentar as maravilhas de Deus se tiver fé em Jesus Cristo. O Senhor deseja que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte. Josué, capítulo 4, versículo 24. Ao ler Josué, capítulos 3 a 4, pense em como você sabe que a mão do Senhor é forte. De que maneira o Senhor tem feito maravilhas em sua vida? Josué capítulo 3, versículo 5. Como você pode sentir ou reconhecer essas maravilhas com mais frequência? Por exemplo, ver Josué capítulo 3, versículo 17. Em sua opinião, por que os israelitas precisavam se santificar antes de cruzar o Rio Jordão? Para você, o que há de significativo no fato de que as águas do rio se dividiram apenas depois que os pés dos sacerdotes se molharam na borda das águas? Josué capítulo 3, versículos 13 e 15. Para outros eventos significativos que aconteceram no Rio Jordão, ver 2 Reis capítulo 2, versículos 6 a 15, capítulo 5, versículos 1 a 14 e Marcos capítulo 1, versículos 9 a 11. Ao ponderar sobre essas escrituras, que conexões você vê entre esses eventos? Ver também
Gerard Cosset ainda é maravilhoso para você? Ali Arrona, maio de 2015, página 98. Exercer fé em Cristo. Vídeo churchofjesuschrist.org. Josué capítulos 6 a 8. A obediência traz o poder de Deus para a minha vida. Esses capítulos tratam das batalhas pelas terras de Jericó e Ai. Ao lê-los, pense em como você combate a tentação em sua própria vida. Por exemplo, ver Josué capítulo 7, versículos 10 a 13. O que você aprende sobre como Deus pode ajudá-lo e o que você precisa fazer para ter acesso a seu poder. Por exemplo, o que o impressiona sobre as instruções do Senhor para tomar Jericó? Ver Josué capítulo 6, versículos 1 a 5. Talvez o relato de Josué capítulo 7 o inspire a decidir se há algum anátema em sua vida que você precise remover. Josué capítulo 7, versículo 13. Josué capítulos 23 a 24. Ao Senhor seu Deus vos achegareis. Depois de dividir a terra prometida entre as 12 tribos de Israel, ver Josué capítulos 13 a 21, Josué lhes deu seus ensinamentos finais. Ao ler esses ensinamentos em Josué capítulos 23 a 24, talvez você queira manter uma lista das advertências, dos conselhos e das bênçãos prometidas que encontrar. Considerando tudo o que os israelitas passaram, em sua opinião, por que Josué decidiu ensinar a eles essas coisas no final da vida? O que você descobriu que o inspira a se achegar a Deus? Josué capítulo 23, versículo 8. Ideias para o estudo das Escrituras em família e para a noite familiar. Josué capítulo 1, versículo 8. O que esse versículo sugere sobre como devemos conduzir nosso estudo pessoal e familiar das Escrituras? Como as Escrituras fizeram prosperar o nosso caminho e sermos bem-sucedidos. Josué capítulo 4, versículos 3 e 6 a 9. Depois de ler o que o Senhor queria que os israelitas fizessem com as pedras do Rio Jordão, sua família poderia conversar sobre algumas das grandes coisas que o Senhor fez por vocês. Em seguida, você pode dar uma pedra a cada membro da família e convidá-los a escrever ou desenhar nela algo que o Senhor fez por eles. Josué capítulo 6, versículos 2 a 5. Sua família pode se divertir encenando as instruções que o Senhor deu aos israelitas para conquistar Jericó. O que o Senhor quer que aprendamos com essa história? Josué capítulo 24, versículo 15. Depois de ler esse versículo, os membros da família podem contar experiências de ocasiões em que escolheram servir ao Senhor, embora fosse difícil. Por que é importante fazer a escolha de servi-lo hoje, em vez de esperar para decidir até que surja determinada situação? Como podemos apoiar os membros de nossa casa ao nos esforçarmos para servir ao Senhor? Para mais ideias sobre como ensinar crianças, ver o esboço desta semana em Vem e Segue-me, primária. Hino sugerido: Faze o bem, escolhendo o que é certo. Hinos número 148. Aperfeiçoar o ensino. Preste seu testemunho com frequência. Seu testemunho sincero da verdade pode ter uma vigorosa influência sobre sua família. Ele não precisa ser eloquente nem longo. O testemunho é mais vigoroso quando é direto e sincero. Ver Ensinar a Maneira do Salvador, página 11.